DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na sua rádio CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção de Ana Júlia Miller. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na nossa região. E para falar um pouquinho mais sobre o entrevistado, sobre a entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1953. Neste ano, Alberto Ascari conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1, com 2 provas de antecedência. No Brasil, o presidente era Getúlio Vargas e foi inaugurada a TV Record. E foi criado também nesse mesmo ano o Ministério da Saúde. Faleceram em 1953 Graciliano Ramos, escritor e jornalista, Francisco de Castro Araújo, médico. E nasceram nesse ano Paulo Roberto Falcão, ex-jogador de futebol e jornalista esportivo. E no dia 5 de setembro de 1953 nasceu a nossa convidada de hoje, Sibila Rocha, a minha eterna professora Sibila, né? Eu sempre vou chamá-la, agora estava conversando, não vou conseguir falar Sibila, eu vou falar prof. Tá bom. Ela é santamariense e professora do curso de jornalismo da Universidade Franciscana, UFN. É a mãe do Felipe, do Pedro e da Marta. E é a avó da Isabela, da Vitória, da Martina, do Bento e do Otávio. Em 1975, Sibila se formou na primeira turma da UFSM em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, e em 1978 iniciou a trajetória no Grupo RBS. Tá tudo certinho? Tá tudo certo. Lá atuou como repórter especial, responsável pela página central da revista ZH e passou por programas de variedades da TV e na Rádio Gaúcha. Sibila mudou-se com a família para Cruz Alta e lá ela fundou o curso de jornalismo, publicidade e de relações públicas. Em 1999, concluiu o mestrado em Comunicação e Cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 2004, doutoramento em Discurso Midiático da Unicinos. Após 18 anos residindo em Cruz Alta, em 2005, Sibila voltou então para Santa Maria e começou a dar aulas na Universidade Franciscana, na época Unifra, né, quando eu estudei, e onde ainda atua como professora no curso de jornalismo. Tem que parar por aqui a leitura do currículo, prof, porque está ficando extenso. É extenso, né? Seja bem-vinda. Obrigada, a satisfação é minha, Luísa. E nesta tarde a gente quer conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, Sibila. Assim, a menina Sibila, conta um pouquinho da tua infância, onde você foi criada, qual era o contexto familiar, com quem brincava, você era muito arteira? Primeiro eu quero dar uma boa tarde para ti, dizer da minha satisfação de estar aqui. E ela é redobrada porque ser entrevistada por uma ex-aluna, onde a gente refletiu tanto sobre rotinas produtivas, sobre modos de fazer jornalismo, e te ver tão atuante e tão descontraída e tão com autoridade nesse microfone, é uma satisfação. O caminho tá certo, sabe? É uma grande alegria. Quero também dar boa tarde para os nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. E a respeito então da minha trajetória como menina, uma menina criada numa cidade pequena como era Santa Maria nessa época, né? Uma menina que morava num sobrado onde tinha amigos, vizinhos, família, todos por perto. E isso deixa uma infância diferenciada hoje, né? Quando tu abre a porta e tem um portão e tem a rua, e eu tinha na frente uma pracinha.
né? Ali na pracinha do Hospital de Caridade, que até hoje onde eu moro. E com balanços, com bicicleta, com amigos, com primas morando perto. Então foi uma infância bem típica de uma cidade do interior, onde estudei num colégio público, no Instituto de Educação Olavo Bilac, e que até hoje essa menina de 5, 6, né, os 2 anos de jardim, eu carrego comigo amizades que foram ali alicerçadas. Vocês têm um grupo ainda? Nós temos um grupo do Jardim da Infância, que dessa infância tão normal da cidade pequena, que os pais se conheciam, que os filhos, que íamos a pé para o colégio, né? Que íamos caminhando ali no Bilac. A gente tem até hoje essa amizade. Ai, que legal. Falando dos nossos tempos de faculdade, eu sempre recebi muito incentivo, né, da professora Sibila. Eu dizia para ela: prof, eu vim tarde para a faculdade, será que eu vou atuar no jornalismo, né? E ela me dizia: faz um blog, vai escrever, depois começa a fazer, não para. Então eu agradeço o carinho de ter vindo aqui e, assim, ainda bem que a gente segue os seus conselhos, né? Sempre acreditei e acredito muito no campo do jornalismo como a possibilidade de tornar uma sociedade mais efetiva nas suas responsabilidades, nas suas liberdades, na sua pluralidade. Acho uma bênção ter alunos ainda na sala de aula que acreditem nesse jornalismo comprometido com a sua essência, né? A sua vocação, né, de um prestador de serviços para a sociedade. Eu acho que por isso que eu te incentivava tanto. Olha só. E estava certa, né? Prof, o teu contexto familiar em casa, irmãos, primos, morava perto dos avós? Sim. Nós somos todos de Santa Maria. São, né? Quantos irmãos? Nós somos 3. O pai é médico, pecuarista, político, muito envolvido com a política. A mãe, uma professora de história que nos contava até hoje, assim, tem grandes histórias do descobrimento do Brasil, né? Ela era professora de história do Brasil e de Dom Pedro e das coisas que ela já achava importante. E tenho 2 queridos irmãos. O médico ginecologista que puxou pelo pai, né, que é o José Antônio Xavier da Rocha. A Wanda, que fez história, puxou pela mãe. Sim. Né, que é casada com o Francisco Crossetti Neto. E eu que fiz jornalismo, não fiz uma profissão diferente deles. Diferente assim. deles. Mas nós 3 temos vidas cada um com as suas famílias, mas a gente conserva essa amizade e essa responsabilidade por cada um, assim. A gente mais ou menos pensa assim, que o desafio de um é um desafio de todos, e a alegria e felicidade de um também é de todos nós. De todos nós. E quando que foi que tu despertou para o jornalismo? Assim, que já deu indício, assim, de que seria essa a sua profissão? Eu não sabia muito bem, né? O pai queria que eu fizesse medicina, eu queria talvez psicologia, que não tinha aqui em Santa Maria, não era uma faculdade que era ofertada pela UFSM e por outras faculdades. E aí eu sempre tive uma facilidade de escrever, de traduzir o meu pensamento na minha redação daquela época, né? E essa minha articulação, assim, de pensamento, eu sempre achei que foi
consequência de gostar de leitura, gostava de bons filmes, gostava de música. Então esse lado cultural assim sempre foi forte para mim. E na década de 70 foi lançada uma revista Realidade. E essa revista Realidade foi uma das primeiras revistas que fizeram grandes reportagens com imagens e texto. E reportagens contadoras de histórias da savana na África, contando histórias das grandes nevascas no Canadá, contando histórias de mulheres no Oriente Médio. E eu disse, tá aqui, eu vou ser uma correspondente internacional, olhar o mundo. Sim. E enxergar esse mundo e traduzi-lo para as pessoas que querem conhecê-lo, traduzi-lo nas minhas histórias, na minha escrita. E aí entrei no jornalismo com esse sonho de contar o mundo, assim, essa curiosidade. Eu agora, olhando um pouco, assim, olhando pelo retrovisor, olhar e pelas minhas características de vida, eu acho que eu sempre tive um pouquinho de sede de mundo. Acho que eu nunca achei que o meu mundo fosse só aqui, assim, ó. Eu sempre achei que o meu mundo era onde eu queria estar. Uhum. Nós temos um quadro aqui, professora Sibila, que é o diagnóstico. Nesse quadro diagnóstico não é um médico que vem aqui para ver como está a sua saúde, mas são especialistas em Sibila Rocha que deixaram um recadinho. Alguns depoimentos. Então nós vamos ouvir agora 2 depoimentos. Vamos escutar. Falar de Sibila Rocha é falar de competências. Sibila é um exemplo de profissionalismo, de dedicação, de comprometimento com tudo aquilo que ela se propõe a fazer. Sou testemunha dessa linda trajetória, somos amigas, meio irmãs até, porque estamos em contato uma com a outra desde os tempos do Jardim da Infância, do Instituto de Educação Olavo Bilac. Sibila seguiu os passos da professora Artenisa, uma grande professora, um exemplo de mulher, em que na sala de aula ela nos mostrava, através das aulas de história, um mundo fantástico. E assim eu acredito que Sibila continua fazendo dessa atividade profissional algo com muito amor, com muita magia. Te admiro muito, sou tua fã, bato palma sempre para ti, minha amiga. Há uma palavra para mim que define a Sibila: doçura. Desde criança ela traz essa serena delícia aos seus amigos e esses olhos bem calculados de quem quer te abraçar a alma. Ela torna facilmente um amor em sua vida. A serena leveza de quem arrebata lembranças lindas de quem vive sua própria vontade. Em tempos de presenças tóxicas como esses nossos, Sibila é um oásis morno que aquece e libera nossos corações. Maravilhoso. Quem são essas pessoas, Sibila? São 2 grandes amigos do meu tempo de jardim, e que é a Ana Molina e o Beto Zambonato. Eles inspiram o que há de melhor em mim, né? Essa alegria, essa pureza de sonhar, e eu acho que eles foram generosos demais me traduzindo, mas esse amor pela vida, pelas pessoas que estão ao meu redor e pelo que eu faço, eu acho que eles conseguiram captar. Esses olhos que abraçam, que querem abraçar, que bonito isso que ele falou, né? Tão verdadeiro. Que bonito. Amizade, então. O que é amizade para Sibila Rocha? Como que a gente conserva os amigos? Nos dá a dica aí. Ai, pois é.
eu não sei se eu tenho receita, mas porque outras coisas não consegui conservar, mas amizades consegui. E eu penso que o principal na amizade é a transparência, né? É tu te mostrar com as tuas fraquezas, com as tuas inseguranças e também com a tua potência, né? E também com a tua força e com essa tua capacidade de andar, né? Então eu acho que essa transparência que te mostra humana e que te mostra gente e leve, é esse grupo dos quais esses dois fazem parte de amigos. Nós não nos cobramos, nós não nos julgamos e nós estamos disponíveis sempre um para o outro. Que bonito isso. Isso faz falta no mundo, né? E nos aceitamos como somos, né? Nos aceitamos. O início, então, professora Sibila, da sua caminhada no jornalismo. A senhora se formou em 1975, aqui na nossa UFSM. Não, eu fui da primeira turma. Da primeira turma. Aí eu passei um ano viajando. O meu pai achou que eu devia conhecer a Europa. Naquele tempo a gente ia para a Europa não por 15 dias, né? Aquelas excursões, aqueles tempos, como era muito difícil de ir, eu fiquei quase 45 dias fora. Depois passei um tempo no Rio e ao retornar eu fiquei um pouco... O que eu vou fazer da minha vida? E a mãe disse, vamos estudar um mestrado. E eu me inscrevi num mestrado de ciências políticas, onde só tinha ciências políticas da URGS. E não passei, porque era o César Schirmer, Dilan Camargo, o Elgio Trindade, que depois foi ministro. Era uma nata de Porto Alegre, sabe, da intelectualidade e da política. Mas eu conheci uma pessoa que me disse assim, o Grupo RBS está com uma vaga aberta para repórter. Tu não quer fazer o teste? Tu tem todo tipo assim, para repórter de televisão, etc e tal. Eu disse, vou fazer. E aí de 30 pessoas, de 30 colegas que estavam lá, eu fui chamada. Vamos ouvir um pouquinho mais dessa história, então, depois do nosso intervalinho. Já voltamos. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. A Rede Causo mais cresceu e trouxe ainda mais facilidades e benefícios para a sua família. Agora, Santa Maria conta com a Causo Mais Kids, uma clínica especializada nos cuidados de crianças e adolescentes, que atende através do cartão Causo Mais, outros convênios e de forma particular. Causo Mais Kids, mais cuidado para quem mais importa. Na Policlínica Wilson Aita, sala 712, fone 3033-7191.
Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Outono está aí e a Super Colchões sempre tem ofertas imperdíveis. Não espere o inverno para deixar seu lar aconchegante. Visite nossa loja e aproveite descontos de 20% à vista ou em 4 vezes e também pagamento em até 12 vezes no valor a prazo. Outono Super Colchões, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem 2 edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Sibila Rocha. Professora Sibila, eu vou chamar sempre de professora, não consigo chamar. O Bebeto fala, agora somos colegas. Eu digo, não, é professor, sempre professor. O mestre, sempre mestre. Tu vai ter, pra ser, tem estrada ainda, né, pra me alcançar. Isso aí. E aí, professora, como que foi esse início, então, no jornalismo, já na prática ali? Aí eu cheguei no Grupo RBS, que também era a 0 Hora, a Rádio Gaúcha e a TV. Iniciei como repórter do cotidiano, da Geral, como nós chamávamos. E não deu muito tempo, recebi um convite para passar para o 2º Caderno e a revista ZH, que hoje é a Dona. E aí da revista ZH e da Dona, não deu também muito tempo, comecei a me envolver de uma forma com a edição, eram 12 páginas e fiquei até o final, né, trabalhando o aspecto cultural do jornalismo, né, de Porto Alegre. E eu acho que dessa época nós temos 3 grandes inovações, né, no jornalismo que eu participei, então, ativamente. Primeiro foram as matérias de comportamento, onde a gente começou a trabalhar mudanças de comportamento, mudanças familiares, mudanças no comportamento até dos homens com relação às suas famílias e a sua participação dentro dos lares, onde a gente começou a trabalhar também esse mercado de trabalho de mulheres, buscando também uma igualdade, uma paridade com relação econômica e de reconhecimento mesmo de competência. Então esses comportamentos, assim, se começou a trabalhar também um pouco esse lado mais, uma abertura mais de novas liberdades, né, sexuais, de comportamento, e muito na esteira daquele programa que tinha da TV Mulher, que a Marta Suplicy fazia parte também, que a Balala Campos fazia parte. Então nós tínhamos inserções aí também nesse programa, que era uma grade que era das 8 horas ao meio-dia, o TV Mulher. E então o comportamento começou a ser também uma das características que eu acho que até hoje se trabalha, né? Novos comportamentos, é uma pauta bem eficiente, né? E é atual, né? Atualíssima. E tu vê, é desde a década de 80. E atualíssima. Né? Atualíssima. Eu acho que a segunda parte, assim, ó, que iniciou também
comigo no jornalismo, que eu fiz parte, né? Não eu sendo a pioneira, mas que foi um movimento de grupos ali, foi a humanização das histórias. Então, entender que cada reportagem feita, que cada entrevista, que cada programa que a gente colocava no ar, ou que a gente editava e que ia para o grupo, havia por trás pessoas, e que essas pessoas elas tinham histórias e mereciam respeito. Então, para tu ver como é importante isso, vou te dar um exemplo, que a dona Ecleia Guazelli, que foi a primeira dama do Rio Grande do Sul, casada com o ex-governador Simval Guazelli, o casal, ele era senador em Brasília e ela era deputada estadual no Rio Grande do Sul. O casal se separa, e aí pedem uma entrevista para ela, que ela conte essa separação, e que ela diga. Ela disse: eu só dou essa entrevista se for para Sibila Rocha. Então, eu acho que esse lado humano, de respeito, de saber ouvir e responsabilidade com o que é dito, né? Todo texto tem que estar num contexto. Eu acho que isso é importante. E para finalizar, então, o terceiro aspecto é que nesse jornalismo raiz, sim. que eu tô falando, esse jornalismo raiz, o fio condutor dele era um prestador de serviços para a comunidade do qual estava inserido, e não um jornalismo glamourizado, personificado e participe de bolhas, como é hoje, né? Mas num aspecto até digital. Professora, alguma matéria, assim, alguma reportagem especial, diferente, que tenha marcado, assim, essa trajetória, um desafio, um momento especial? Eu sei que deve ter muitos. Tu estás, assim, ó, são muitos. E tu está perguntando para alguém que acha importante tudo que faz. Até uma janta eu acho importante. Então, assim, ó, uma sala de aula para mim é importante. Se tu me perguntasse qual foi a tua sala de aula mais importante quando tu deste, assim, ó, eu vou para cada sala de aula achando que preparada para aquela sala de aula e focada nessa sala de aula. Mas eu acho que teve uma reportagem, assim, que teve uma repercussão bem legal, né? Que foi em 1900... Deixa eu ver como é que foi. Foi quando o governador Simon se candidatou ao governo do estado pela primeira vez, e nós estávamos em Porto Alegre, no Forno Alegre, naquele calorão, e eu estava de plantão, né, para TV e para ir pro jornal, num sábado e domingo, e eu disse: vou ficar de plantão no sábado e domingo do dia X de fevereiro, nesse calorão. E aí eu vou no meu editor e digo: por que a gente não lança a candidatura a campanha ao governo de estado agora em fevereiro, já que eu tô lendo aqui, ó, que o Jair Soares está em Atlântida, o outro está no Imbé, o outro está em Rainha do Mar, o Olívio Dutra estava indo para Tramandaí. Por que a gente não reúne na revista as primeiras damas e perguntando e vamos buscar saber o perfil delas? Quer dizer, ao contrário, reconhecer o perfil dos candidatos a partir de um olhar feminino das suas mulheres, e reunir as quatro mulheres candidatas num território neutro, que foi em Xangri-Lá. Passei sábado e domingo na praia fazendo a reportagem, e ela teve grande repercussão política. E um olhar já
muito interessante, até para hoje, né? A gente já nos deu ideia aqui. Porque olhar para o candidato a partir da família dele, a partir da casa dele. Foi, né? a primeira, foi assim, ó. Nós abrimos 4 páginas na 0 Hora, também estávamos, a RBS também foi. Eu conduzi o trabalho, foi muito legal. Eu também gosto muito e gostava de fazer, quando tu disseste assim que foi uma ideia, quando tinha um novo, por exemplo, secretário da Cultura de Porto Alegre, de um novo governo, quando tinha alguma coisa, alguém novo nas políticas públicas, por exemplo, traçar o seu perfil a partir de um perfil cultural desse secretário. O que gostava de ler, o que gostava de curtir, tipo de música, filmes. É a humanização, né? É traçar um perfil cultural de uma pessoa que vai trabalhar com a cultura, traçar um perfil dos candidatos a governador à luz da sua família. Mas vamos ouvir mais dois depoimentos, Marcelo. Mais 2 depoimentos, então mais 2 no nosso quadro diagnóstico. Ela é dona do olhar mais instigante, da amizade mais generosa e de uma alegria genuína. É uma loba para proteger a família e os amigos. Na profissão, ela precisou se reinventar várias vezes. Sempre com êxito, desempenhou e desempenha tudo que faz com excelência. Nossa amizade tem mais de 60 anos, desde o Jardim da Infância do Instituto de Educação Olavo Bilac. Fomos juntas crianças, adolescentes, adultas e hoje continuamos unidas. Somos ambas profissionais ainda em atividade, avós modernas e bem resolvidas, trocando experiências e fotos da maternidade, uma fase maravilhosa da vida. Te amo, Bila. Quero continuar contigo por toda a vida. Grande beijo. Falar sobre Sibila Rocha é fácil e ao mesmo tempo difícil, pois eu poderia discorrer horas sobre ela. Sibila é dessas amigas que não importa quanto tempo passarmos sem nos ver. A cada reencontro somos as mesmas amigas e irmãs. Ela é inteira em tudo que faz. Como mãe, ela é uma leoa. Como profissional, competentíssima, jornalista de primeiro escalão. Como amiga, é sincera, generosa, bondosa, alegre e disponível. Nossa amizade tem muitas raízes. Destaco a amizade de nossos pais e mães e termos sido colegas de jardim de infância no Instituto de Educação Olavo Bilac. Após a adolescência, nos separamos, para cada uma seguir seu caminho profissional e de vida. Há alguns anos nos reencontramos e pudemos constatar que nosso amor, amizade, admiração uma pela outra só aumentou. Tem sido maravilhosa a tua companhia, nossos encontros, papos e silêncios. A certeza que seguiremos juntas aumenta a cada dia. Te amo muito, amada Sibila. Mais um, Marcelo, mais um. Mais um. Eu preciso de água. Mais um. Falar da Bila é uma honra e um grande prazer, pelo amor e admiração que eu tenho por ela. Como que eu enxergo a Bila? Eu diria que como um delicioso verão. Pela luz, brilho nos olhos, aquele sorriso largo sempre que a gente se encontra. Pelo calor que eu sinto com que ela vive as relações dela, seja com a família, seja com os amigos. Pelo espírito de festa que ela transmite quando fala da profissão, do trabalho, dos alunos. Faz inverno na vida dela, claro, como na vida de todos nós, mas sempre eu vi ela enfrentar tudo como uma brava guerreira. Ela sabe por que eu falo disso. Bila querida, és e será sempre muito especial na minha vida. E copio tuas palavras e te digo agora, um beijo, minha preciosa. Quem são essas Preciosa pessoas? da minha vida. Iniciou com a Miriam, a Virgínia e a Noca.
Gurias. Eu não existo sem elas. Elas me tornaram mais forte, elas me tornaram o amor dessas gurias e dessas amizades, e aqui incluo o Beto e a Ana, que falaram antes, me permitiram eu ser a minha essência, exatamente como eu sou. Porque, às vezes, quando a gente é muito transparente e se mostra tão verdadeira na sua essência, cria vínculos muito fortes, evidentemente. Mas também tu fica também suscetível a ser também magoada em alguns momentos, né? E às vezes, com alguns tropeços na vida, me perguntava: será que eu não tenho que ficar mais com a boca fechada, rir menos, ser mais contida? E quando esses 5 se aproximaram mais e mais ainda de mim, com essa amizade que é uma fortaleza. E eu disse: é o caminho certo, é assim que a gente é amiga, é assim que a gente é feliz, porque tu consegue ser feliz às vezes até nas adversidades, né? Tendo com quem dividir. Tendo com quem dizer assim, vamos lutar junto. Sim, tendo com quem dividi-las. Mas eu vou chamar mais um intervalo, então. E já voltamos. Vou na cia dos bichos. Promoção Escolha o Banho e Tosa da Cia dos Bichos. Banhos a partir de R$ 35,00, que incluem uma série de vantagens para seu pet, como tosa higiênica, hidratação e remoção de subpelo. Consulte todas as informações sobre a promoção nas redes sociais da Cia dos Bichos e agende já um horário para seu pet na cia mais próxima de você. Cia dos Bichos. Beltrame Supermercados apresenta, pela primeira vez em Santa Maria, Dilcinho, o príncipe do pagode. E ele, Felipe Araújo, a grande revelação do sertanejo. Tem como ser um pouco menos linda. Dia 6 de maio, uma noite, 2 grandes shows. Dilcinho mais Felipe Araújo. Você me arranha e no final de tudo. No estacionamento do Shopping Praça Nova. Ingressos em minhaentrada.com.br. Nos pontos de venda: Beltrame Supermercados, Cancian Imóveis, Ótica Norberto, Odonto Excelência, Avenida Dores, Risoto Gourmet, Unisme, Ferragem Irmãs Ra, Lojas Dona Di, Praça Nova, e com os nossos promoters oficiais. Outras informações, acesse as nossas redes sociais. Realização Morfine Produções. Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós. Obra na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 3029 2251. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Bom dia, cidade. Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade. Informação para começar bem o dia.
DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Sibila Rocha. Sibila, agora não a professora nem a jornalista, a mãe e a avó. Além dos depoimentos, nós ouvimos a expressão, como é que é, voternidade. Que interessante, né? Trocamos experiências de voternidade. Achei tão interessante essa expressão. Como que é, assim, a Sibila mãe, a Sibila avó? É a minha missão, é a minha produção, onde eu me sinto, é a minha melhor versão, né? Onde eu me sinto mais transitando com o maior desafio, né? O maior desafio da minha vida, mas é uma gratidão tão grande, né? São 3 filhos, o Felipe, o Pedro e a Marta. O Felipe 39, o Pedro 36 e a Marta 34. E eles são casados, os 3 são casados e também os 3 têm filhos. Então eu tenho a Isabela e a Vitória do Pedro. Que idade está a Isabela? A Isabela está com 13 já, uma adolescente, mora na Austrália, conversamos pelo menos uma vez por semana, assim, no sábado, no domingo. Já tem as amiguinhas dela, disse, vovó, agora tchau, que eu tô saindo, tô indo pra praia. E me mostra os looks dela, como é que ela tá se arrumando para ir pras festinhas. Aí eu tenho a Vitória, que é de 7 anos. Aí tenho a Martina e o Bento, do Felipe. A Martina tem 3 anos e meio e o Bento vai fazer agora, dia 31, 4 meses. É novinho. E tem o bebezinho, o caçula agora, que é o Otávio, da Martinha, que tá com 1 mês e meio aqui em Santa Maria. Então tô com a casa, tô com essa família que me sinto só agradecida a Deus pelas alegrias que essas crianças me trouxeram, sabe? A gente tem em comum, eu digo que eles são lindos, não são fisicamente muito parecidos comigo. E eu digo que eles têm da mãe o coração. Eles são crianças, são adultos bons, sabe, bondosos, amorosos. Eles são adultos do bem, competentes na sua profissão, amorosos com a sua família. E eles têm uma coisa que eu acho fundamental como seres humanos, que é a responsabilidade afetiva. Eles são responsáveis pela família. E aí eu me incluo. Eu tenho 3 filhos que são responsáveis comigo. Numa reciprocidade, não que eu precise isso, é recíproco, né? Eu vou ver vocês vêm me ver, vou estar junto com vocês, quero estar junto contigo. A responsabilidade afetiva entre nós. Isso foi semeado? É dom? É interessante. Se eu vou te dizer assim, eu não sei dizer bem se foi semeado. Eu acho que foi essa construção, assim, que a gente foi fazendo ao mesmo tempo, deles saberem que nada no mundo, na minha vida, é mais importante do que os 3 e o bem-estar deles. Nada. Vamos ouvir então mais 2 depoimentos, Marcelo. Falar da dona Sibila é uma barbada, mas também é muito difícil. Eu gostaria de começar dizendo que ela é o maior coração que eu conheço. Ela, para agradar os outros, às vezes se prejudica, não vou dizer que se prejudique, mas deixa de ter coisas para elas para agradar os outros. Também tem um jeito muito peculiar de jornalista, que rodeia e demora para chegar no ponto final, tá sempre arrodeando para chegar no ponto final, mas é uma mulher de uma fibra imensa. Eu posso dizer que é uma mulher
que é um pilar da família dela, conseguiu fazer uma união entre os 3 filhos muito grande, entre os 3 filhos e ela, e tornar os Rochas, como se falam, uma grande família. E eu só tenho a agradecer os valores que essa mulher me passou, a convivência que a gente tem, e espero que, além de passar isso para mim, ela consiga passar isso para os netos, e que eu consiga ser 1/4 do que ela foi como pessoa nessa minha vida. Um beijo, e a homenagem é muito mais que merecida, e se eu tivesse tempo eu ficava aqui pelo menos umas 3 horas falando tudo que eu penso de ti. Te admiro muito. Grande beijo. Mais um. Bom, falar da minha dupla de vida é fácil. A gente brinca que tudo fica melhor e mais leve e mais feliz quando estamos juntas. E é a pura verdade. Ela é a minha preciosidade, ela é a minha vida. Eu me orgulho muito da trajetória dela, profissional, trajetória de vida. Para quem tem a sorte de ter ela por perto, sabe que ela ilumina tudo e todos. Ela nunca se queixa de nada, ela não tem preguiça, ama o trabalho e ama viver. É o pilar da família. Que a gente siga sempre assim, grudadas uma na outra. Amo e admiro com todo o meu coração. Quem são essas pessoas, professor? Ai, meu Deus do céu. É o Felipe, o mais velho, e a Martinha, a nossa caçulinha. Difícil, né? É difícil porque é a tua vida, né? É a tua... Não existe nada que me motive a me tornar o que eu sou, que não eles, né? Eu acho que e eu acho que eu fui dizendo isso para eles, por isso que eles se sentem tão amados e tão importantes, né? Porque a minha ausência de casa, eu dizia, eu tô saindo de casa, eu tô fazendo isso, mas é por nós, né? É também por nós. Tô chegando aqui porque é por nós, né? E esse respeito que nós temos por cada um, às vezes, pensar diferente e conseguir nos respeitar e conviver com as nossas diferenças e potencializar aquilo que nós somos, que nós temos em comum. Eu acho que assim, vou te dizer, é uma delícia estar perto dos 3. Dos 3. O encontro dos 3 comigo é uma alegria, é gostoso, é prazeroso. Mesmo os assuntos que toda a família tem, que exigem de nós posicionamento e que exigem de nós um olhar mais endurecido, nós conseguimos ter esse olhar e dizer: passamos, enfrentamos, vencemos. Tem mais 2 depoimentos aí, Marcelo. Gostaria de falar um pouco sobre a Sibila Rocha, mais conhecida como Bila Véia para os íntimos. Ela é uma pessoa muito guerreira, é um exemplo, sempre foi um exemplo para mim, de determinação, de raça e de não desistir nunca e sempre ver o lado positivo das coisas. Eu nunca vi ela se queixando de trabalho, se queixando de qualquer coisa. Sempre matou no peito e com um sorriso no rosto. Essa é a imagem que eu tenho dela. Sempre disposta a ajudar quem for. E eu tenho uma história bem rapidinha para contar dela. Quando eu tinha 18 anos, eu saí do Brasil sem saber inglês para vir para a Austrália. E antes de eu entrar no avião, ela me olhou e eu nunca esqueço. E ela falou: vai tranquila, que eu te conheço e eu sei que tu é capaz. Só por isso que eu tô deixando tu ir sair do Brasil. Então, mãe, muito obrigado por me apoiar,
sempre. E queria dizer que, mesmo estando longe, parece que eu nunca saí do teu lado. Um beijo. Te amo, mãe. Vovó Guila, eu amo que tu vai aqui em casa e também que eu vou pra fazenda e que eu fico contigo. Meu Deus do céu! Ai, engraçado que é o Pedro, né? E o Pedro e a Martina. E o Pedro já fazem 13 anos que mora na Austrália e é o longe perto. É o longe perto, assim, ó. E eu digo, meu filho, tu foste escolher morar no lugar mais longe do mundo, não podia ser um pouquinho mais perto, Londres, Paris, alguma coisa. Mas são 24 horas, né, de viagem. Mas eu nunca, nem ele, eu nunca senti ele distante das decisões da nossa família, dos desafios que nós tivemos que fazer e das vitórias que nós tivemos. Nós realmente somos uma pequena família, de uma mãe e 3 filhos, consistente. E eu longe, mais perto, como ele fala assim, eu nunca saí do teu lado. Muito nunca. Bonito. Estamos então caminhando para os 2 últimos minutos do programa. Não vai dar tempo da gente falar em docência, em sala de aula. Mas vamos deixar para um outro dia. Vai ter que voltar. Prof, eu vou falar uma palavra e tu vai dizer uma ou duas só. É o ping-pong ali no nosso finalzinho, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá? Tô um pouco emotiva. Vou tentar raciocinar rápido. Pode respirar, pode tomar uma aguinha, mas são perguntinhas bem do dia a dia. Olhando para trás, do que se orgulha nessa trajetória? Da seriedade. Tem algum arrependimento? Tenho. Uma saudade? Muitas. Mãe, pai. Tenho muitas saudades. Pessoas que foram importantes para mim. Tenho muitas. Um lugar em Santa Maria? A pracinha do hospital, meu quintal de criança, meus bancos de namoro e hoje meu lugar de tomar mate e as feirinhas que tem de manhã cedo. O que traz paz aos dias de Sibila Rocha? O que me traz paz? O que me trazia paz era a chave da porta abrindo às 6 da manhã, 3 barulhos, né? Entrava o Felipe, depois entrava o Pedro e depois entrava a Marta. Aí quando o terceiro entrava, eu dizia, ufa, posso dormir no final de semana. Hoje o que me traz paz é a recoluta que eu faço no final de semana. Eu falo com o Felipe por telefone ou alguma coisa, eu falo com a Marta, sei isso, e eu falo com o Pedro. Só depois desses 3, desse ritual de saber deles, eu descanso no domingo e tenho paz. E aí eu posso ver um filme, aí tem coisas que me trazem paz. E o que lhe tira a paz? Medo. Ser professora é? Eu dou aula para os meus alunos com o mesmo sentimento de quando eu fazia as minhas reportagens, com responsabilidade social. Eu dou aula com responsabilidade social, desejando que os meus alunos sejam muito, mas muitíssimo melhores do que eu. E uma palavra... Isso é para ti.
Olha só, muito obrigada, querida. E uma palavra que defina Sibila Rocha. Sibila por Sibila. Ai. Uma tendência de ser feliz. Tendência de ser feliz. É isso aí, então. A gente agradece hoje a participação da professora e jornalista Sibila Rocha no nosso DNA. Obrigada por aceitar o nosso convite. Desculpa fazê-la chorar um pouquinho, mas foi muito bom também ouvir esses áudios. Parece que a gente estava na sala de aula conversando, como era, né? Naqueles tempos que a gente encerrava a aula e ficava conversando. Fiquei muito feliz, eu também fui presenteada nessa tarde com a sua participação aqui no DNA. Volte sempre. Eu que agradeço essa oportunidade, eu agradeço os depoimentos aqui dos meus filhos, dos amigos, das amigas. E eu só tenho a dizer que a minha trajetória ou a minha essência é contaminada por vocês. Completamente contaminada. É isso aí, o DNA então volta amanhã às 4 da tarde. Até amanhã, pessoal.